Aos que nos visitam de forma inesperada, vão para o Férias para Jesus, né? E caíram aqui na Betel, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu estive no Férias para Jesus em 2011. Foi transformador. É uma semana de muito treinamento e outra semana de muita prática. É uma bênção. Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Temos uma grave tendência a confiar em nós mesmos. Nós somos terríveis. Nós esquecemos de onde viemos. Nós esquecemos que somos criados e passamos a confiar em nós mesmos. Tem um exemplo bem interessante. Quem já assistiu o filme Titanic sabe que em 1912 um navio afundou, né? E as pessoas que estavam ali dentro tinham plena confiança de que não iriam afundar. E dali saiu uma célebre frase, né? Que nem Deus afunda o Titanic. E é engraçado porque nós pensamos a mesma coisa a respeito das nossas vidas. E nos esquecemos do grilhão que está proposto para cada um de nós, que é a morte. Nós temos que confiar em Deus, confiar em Cristo, não na carne. Confiar demais em nós mesmos vai fazer a gente tropeçar naturalmente. A plena ciência de quem nós somos nos leva ao arrependimento. Olha que bênção. Você entender quem você é só tem um destino: arrependimento. Infelizmente, as nossas vidas, quando a gente coloca diante de nós mesmos a nossa vida, a gente se sente bem. O humanismo, o tempo inteiro, nos faz acreditar em nós. Os coaches, as religiões, a maioria das religiões nos apontam para nós mesmos. Infelizmente, a religião parece que, no mundo que não busca ao Deus vivo, ela busca a si mesmo. E Paulo inicia de uma forma bem interessante. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo estava lutando contra os judaizantes. O Carlos pregou aqui semana passada falando: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Aí a gente pensa, quem são esses cães? Deve ser gente que não acredita em Deus. Deve ser gente que não conhece a palavra, mas eles estavam falando dos judeus. Paulo estava alertando os novos cristãos dos judeus. Os cães que estavam ali querendo roubar a fé por causa da prática, por causa do agir. Como que você vai fazer para alcançar a Deus? Através do que nós alcançamos a Deus? Quando na verdade é Deus que nos alcança. Como o pastor falou aqui na ceia, Ele escolheu nos salvar. E você estava nessa lista, glória a Deus. Somos alvos da graça de Cristo. E Paulo fala isso, né? Como se fosse um desabafo. Eu poderia confiar em mim mesmo, eu poderia confiar na carne. E esse bem que eu poderia já denuncia que ele discorda dessa afirmação. Vocês não podem confiar na carne, mas bem que eu poderia, porque eu fiz por onde? Eu busquei ao Deus vivo. Só que infelizmente a gente vive numa geração de autoajuda. Quem é da minha época viveu os anos 90 e os anos 2000, as livrarias eram cheias de livros de autoajuda. E hoje parece que o trem evoluiu, né? Hoje as pregações em púlpitos parecem livros de autoajuda. O que eles falam lá parece que os psicólogos também podem falar. Se nós não trouxermos para esse púlpito salvação em Cristo, nós estamos tão perdidos quanto os cães. Tão perdidos quanto estes que pregam um falso evangelho. E a palavra de Deus, ela não chama a gente para olhar para dentro, como todos eles dizem, como
boa parte da psicologia, talvez se não ela toda, diz para a gente olhar para dentro para encontrar a salvação. É em você que você encontra a salvação. Mas a palavra de Deus nos faz olhar para a cruz. Esvazie de si mesmo e olhe para a cruz, porque nela você vai encontrar suficiência. Porque de duas uma, ou você se engana achando que é bom demais, quando olha para si mesmo, ou você fica em profunda depressão e não vai te levar para o arrependimento. Olhar para si mesmo vai fazer você encontrar a miséria que há em você ou a soberba. E Paulo era um homem de pedigree, né? Um homem que era um fariseu zeloso, irrepreensível na lei. E ele descobre que confiar em si mesmo é a receita do tropeço. Paulo, quando encontra Deus, quando encontra com Cristo, e ele cai por terra, fica cego, aquele Deus que ele buscou a vida inteira estava diante dele. E ele perguntou: quem é você? É absurdo quando você faz coisas para si mesmo, principalmente nas questões do judaísmo. Você tem várias atividades que você faz para alcançar a Deus. Você vê que tem muito muçulmano, e muçulmano sempre, o filho do muçulmano vira muçulmano. Porque ele tem práticas a seguir. Se ele segue essas práticas, ele vai virar um muçulmano. Mas Jesus Cristo quer seu coração. Não adianta você trazer seu filho todo domingo para a igreja, mas você deve fazer isso, tá? Se você traz seu filho todo domingo para a igreja, mas o coração dele não é tratado no dia a dia, na família, se ele não enxerga nos pais um crente que busca o Senhor, certamente ele se desviará. E o Senhor trabalha as nossas vidas, né, obviamente, mas nós não transformamos cristãos só porque botamos ele para praticar coisas de cristão. Deus quer o seu coração e não a sua vida prática. Deus quer que você confie nele e não em si mesmo. Tem muita gente que confia na boa criação cristã e está tranquilo, enquanto o filho está se perdendo nas telas, mas ele está indo para os domingos, para a igreja. Enquanto você não trata a sua esposa como Cristo tratou a igreja, amou a igreja, e os casamentos vão se perdendo. Nós confiamos na carne. Infelizmente, a vida cristã tem sido vivida de maneira extremamente falsa. E chegar aqui e dizer isso para os irmãos é um confronto para mim mesmo. Deus trata o coração de quem prepara a palavra e dói. Mas no fundo, gente, é o que todos nós precisamos saber. A cruz de Cristo. Não podemos olhar para dentro de nós não encontraremos respostas. Será que você tem confiado demais em si mesmo? Será que você tem confiado no seu ser e nas suas decisões para os seus negócios? Em você mesmo, em como ser crente? O Evangelho ele não é um prêmio para quem fez por merecer. Ele é um resgate daqueles que creem que precisam de um Salvador. Amém? Do 5 ao 6, Paulo vai trazer o seu currículo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, a tribo do rei Saul. Eu tenho gabarito, eu tenho pedigree, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele trata isso como qualidade, porque era uma qualidade para ele. E por último, ele diz que quanto à justiça, irrepreensível. O mérito humano é um ídolo disfarçado. Quando confiamos nos nossos feitos, a gente deixa de depender de Deus. Então temos que tomar cuidado. Em seguida, Paulo, depois de passar o currículo todo dele, ele mostra que tudo, em todos os rituais ele era presente. Na linhagem ele tinha o pedigree dele. Na cultura ele era um hebreu de hebreus. É como se ele dissesse: se dependesse da performance, meus irmãos, eu já estaria salvo. Mas ele reconheceu, naquele encontro com Cristo, que ele não estava salvo. E Paulo, depois de dar todo esse gabarito, todo esse currículo, ele fala: eu considero tudo isso como refúgio. Vocês sabem o que é refúgio, meu irmão? É lixo.
E ele está falando de coisas muito boas para ele, muito boas para aqueles judaizantes que estavam ali no meio cristão. Coisas que apontavam para ele como um ser que deveria ser salvo. Mas Paulo nos mostra a doutrina da graça. Paulo nos mostra também que nós não podemos de forma alguma nos salvar. E quantas vezes nós agimos igualzinho? Quantas vezes você, jovem aqui na igreja, não serve por puro ativismo? Não serve pelo puro ego? Quantas vezes nós adultos não nos afundamos num ativismo ministerial de uma forma, usando como se fosse uma forma de esconder quem realmente nós somos, hipócritas. E esse ativismo tem todo um ar de circuncidado ao 8º dia, não tem? Esse ativismo nosso enquanto adultos parece que faz a gente gritar: eu sou hebreu de hebreus, eu tenho gabaritos, eu sou crente dessa igreja aqui há muitos anos. E isso é mostrar que nós estamos nos escondendo quando a gente faz isso por puro ativismo. E o idoso que diz: eu já fiz minha parte, agora é com eles. Isso prova, gente, que o seu coração está buscando a própria glória. Não se aposente espiritualmente, meus irmãos. Cada um tem o seu papel. Homem tem o papel estabelecido por Deus, o seu papel exato. A mulher tem o seu papel exato, estabelecido por Deus. Nós temos o que fazer, não tem como se aposentar. Cristo vai usar a igreja dele e vai usar você, meu irmão. Você que é homem, você vai sim zelar pela doutrina, você vai sim buscar pastorear a sua casa e a sua igreja. Mulher, você vai ser auxiliadora, você vai cuidar dos seus filhos, da doutrina dentro da sua casa. Olha que bênção que é, porque Deus ele não nos deixa no escuro, Ele diz o que é exatamente para nós fazermos. Jovens, vão pregar o Evangelho. Vocês que conheceram a Cristo de fato, e eu peço a Deus que até esses que estão indo para lá, muitas vezes vão se converter lá, vão perceber que o Evangelho lá. Então vão com Deus, vão com fé, sabendo de que Deus é por vocês e que Ele é que escolheu os seus. Glória a Deus por isso. Nós confiamos plenamente nele. Você já se pegou se achando suficiente demais para Deus? Reavalie a sua conduta, leia a palavra e conheça o Deus Todo-Poderoso que te escolheu e te capacita para a obra dele. Imagina um corredor que está numa corrida de 12 quilômetros, ele corre os 11 quilômetros igual um monstro. Chega nos últimos 1 quilômetro, ele vai andando. Ele vai ganhar a medalha? Ele vai correr e vai vencer a corrida? Não vai. Não parem, idosos, não parem, é até morrer. Servir a Deus e adorar a Deus não está no trabalhar aqui, está aqui no louvor, está aqui mexendo nos cabos. Não, trabalhar para Deus, viver para Deus e adorar a Deus é o seu dia a dia. É a tua sabedoria que você continua buscando e colaborando com os outros irmãos que precisam da sabedoria de vocês. Que bom ter muitos idosos nesta igreja. A gente vai em muita igreja por aí que só tem jovem. Mas aqui a gente enxerga idosos que perseveraram na fé, que chegaram até aqui servindo ao Deus Todo-Poderoso. Como é fácil desistir, nós sentimos vontade de desistir o tempo inteiro. Então, o currículo pode até impressionar a homens, mas sabe o que impressiona a Deus? A face de Cristo. Que vocês sejam santos e parecidos com Cristo. É isso que faz o Senhor te aceitar, né, pecador? Você sabe que você peca, e Deus não compactua com o pecado, mas Ele enxerga a face do Filho dele. E glória a Deus por isso. Verso 7, para finalizar, é um verso bastante conhecido, ele se conecta com um do capítulo 1 também, que diz que para mim o morrer é lucro, mas o meu viver é Cristo. Então no verso 7 ele fala algo bem parecido. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, aqui é onde tudo muda. Paulo ele pega tudo que antes era lucro, conquista vantagem, prestígio por causa disso, honra, e ele diz: isso é perda.
Isso na vida de vocês também deve ser considerado. A sua vida é perda? Como assim? Eu conquistei, eu estudei, eu criei a minha empresa, eu ganhei dinheiro, eu ganhei mundos e fundos. Como assim isso é perda? Isso é perda se você não fez para a honra e glória de Cristo. Se você fez para o seu próprio prêmio, para a sua própria adoração, você já recebeu os aplausos desse mundo, meu irmão. Mas nós queremos ouvir aplausos do Senhor. Nós queremos adorá-lo para que Ele seja exaltado. Não me ajuda, mas me atrapalha se me impedir de ver a suficiência em Cristo. Se eu não tiver suficiência em Cristo, infelizmente a minha vida vai ser uma adoração a si mesmo. Aquilo que me fazia andar de cabeça erguida, hoje me faz baixar os olhos de vergonha. Porque quanto mais eu crescia nos meus próprios méritos, mais longe eu estava de depender de Cristo. Se Paulo chega a certas conclusões, nós devemos perseguir o mesmo caminho, porque Paulo, após a sua transformação, ele deixou de ser um ativista. Ele deixou de ser alguém que fazia algo para alcançar a Deus. Ele percebeu que Deus o alcançou. Nós servimos a um Deus que vem até nós. Religião vem de religare, né? O ser humano sempre se tentando se reconectar com Deus. Mas a grande verdade é que o cristianismo bíblico é o único que Deus se conecta com a sua criatura. O ativismo mascarado de espiritualidade leva a gente a tratar tudo o que a gente faz como lucro. Pessoas sempre ocupadas, sempre servindo, sempre fazendo algo, mas que se perderam nos seus achismos e se perderam no seu próprio coração. Estão se movendo por culpa, por vaidade, por medo de parar e encarar que não tem mais prazer em Deus. E se você chegou a essa conclusão, poxa, será que eu estou aqui pelo meu próprio prazer? Confesse isso ao Senhor. Confesse e busque o Deus que se revela na palavra todos os dias. Meu Deus, Ele não quer o seu ativismo. O seu Deus não quer o seu ativismo. Ele quer o teu coração. Não caiam no ostracismo religioso, não parem de trabalhar. Entendam que vocês servem ao Senhor em tudo que vocês fazem. Vocês servem ao Senhor no seu trabalho. Vocês servem ao Senhor no cuidado um do outro da igreja, um com o outro da igreja. Você tem vivido por mérito ou por graça? Você tem buscado lucro na sua vida? Ou você tem buscado confessar os seus pecados e ser transformado pelo Senhor? A única coisa que não é perda na vida cristã, meus irmãos, é Cristo. Considere isso no teu coração. Uma porção de 3, 4 versículos que a gente lê, pode transformar a sua vida. Continue buscando, continue adorando a esse Deus, considerando Ele como lucro, e não as coisas que você faz na sua vida, amém? Oremos. Senhor, louvado seja o teu santo nome, engrandecemos a Ti por causa da Tua bondade, por causa do Teu amor. Sabemos que a Tua palavra transforma. Sabemos que a Tua palavra, Pai, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e ela penetra até dividir juntas e medulas, alma e espírito. E ela transforma a gente segundo o propósito dela. E ela é revelada para nós, e ela é considerada loucura no mundo, mas nós a consideramos poder de Deus. E é desse poder que queremos depender, Pai. A esse poder que nos entregamos, sabendo que a Tua mão toda poderosa, Pai, é pelos seus. Que a Tua igreja ande em unidade, que os homens entendam o seu papel e não abandonem esse papel e apontem para Cristo. Como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua mulher, e as mulheres também, Pai, estejam dispostas a servir para a honra e glória do Teu nome, segundo o Teu chamado, sabendo que é igual em valor ao homem, mas tem funções diferentes. Capacita, Pai, capacita homens e mulheres desta igreja. Acalanta o nosso coração pecador, Pai. Restaura e coloca diante de nós um espírito adorador, que Te adore em espírito e em verdade. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.